Oiê! Vocês sabem, quem me acompanha por aqui já sabe disso, viajar é uma das minhas grandes paixões, para não dizer a minha missão de vida. Então, todo o meu universo, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, acaba transitando ali em torno de uma viagem. Então, por que não trazer aqui um vídeo que pode ajudar muita gente, assim como as dicas me ajudam muito do lado de cá também. Portanto, vamos falar sobre 9 dicas para ter uma mala inteligente. Um dos maiores perrengues de viagem que eu mais ouço por aí é esse momento antes de preparação de uma mala de viagem. Muita coisa envolvida, muitas dúvidas, muitas questões, pouco espaço e por aí vai, né? É fato que hoje em dia a gente não tem mais como antes aquela facilidade de levar muitas malas e nem faz muito sentido. Se a gente tem a dica, a ferramenta certa, a gente consegue fazer ótimas escolhas com uma mala mais enxuta e arrasando por aí. Então é sobre isso que vamos falar, sigam comigo. Primeiro ponto, pode parecer um pouco óbvio, mas não é, e por isso eu começo com ele, tenha o seu roteiro muito bem definido. Isso é óbvio, para o melhor aproveitamento de uma viagem, isso faz toda a diferença, mas acima de tudo para a sua mala de viagem. Não só porque eu, por exemplo, Ana Letícia, eu gosto de me vestir, de me adaptar ali ao destino que eu estou viajando. Então, se eu estou indo para um lugar onde calor, praia, paradisíaco, eu gosto de tecidos mais fluidos, mais leves, cores mais claras, ou se eu vou para uma super cidade, uma grande cidade, eu gosto de me vestir de uma maneira um pouco mais urbana, mais moderna, mais cosmopolita. Acho que isso é uma adequação que vale muito a pena a gente ficar de olho, mas não só em termos de estilo, mas também, acima de tudo, como eu disse, de adequação. Então, de repente, se no seu roteiro tá ali entrar num restaurante estrelado, Michelin, que tenha um dress code, um código de vestimenta exigido, de repente você não pode ir de qualquer forma e você não tem a roupa adequada, imagina aquilo ali já é uma tormenta no momento ali que você vai curtir uma situação ou um momento muito especial na sua viagem. Então, saber exatamente os pontos que você vai passar fazem toda a diferença na hora de montar uma mala de viagem. Próximo ponto, também pode parecer óbvio, mas foge, escapa para muita gente, fique atento ao clima. É claro que isso pode variar muito, inclusive quem me acompanhou na minha última viagem vai saber que eu sofri muito com intempéries, né? Peguei ciclone, vulcão entrando em erupção, mudança brusca de temperatura, enfim, tem coisas que a gente não consegue fugir, mas de todas as minhas outras viagens foi muito sucesso com base, né, nessas dicas aqui que a gente tá trocando. E a primeira coisa é isso mesmo, é a gente verificar o clima antes de viajar. A gente sabe que hoje em dia a meteorologia tá cada vez mais precisa, então a gente consegue uma precisão, né? Então, assim, nas vésperas ali de fechar a mala de viagem, checar, a gente consegue ver para 2, 3 semanas para frente e a gente tem uma assertividade maior. Então, especialmente quando a gente vai para lugares onde o clima é mais definido, ou calor ou frio, ou enfim, um lugar que tem uma temperatura amena, mas que não vai ter grandes variações, a gente consegue fazer uma mala sem erro. Se eu tô indo pro frio, eu não vou precisar levar roupas curtas, ou fluidas, ou leves demais. Ou ao contrário, se eu tô indo pra muito calor, não preciso levar uma jaqueta de couro ou algo do tipo, né? Então, isso já é meio caminho andado, faz toda a diferença. Agora, se você tá indo pra um lugar que pode ter uma variação grande, acontece, né? Por exemplo, quando eu fui pra Escócia, tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo a mala das 4 estações. É exatamente isso, a gente sabia da variação absurda de clima. Então, nesses casos, não tem muita saída a não ser trabalhar com a ideia de camadas, ou aquilo que a gente chama de efeito cebola. Ou seja, é ter uma base neutra, isso é ótimo quando a gente pensa aí, de repente, uma legging e uma camiseta, ou se for mais frio, né? Uma roupa térmica embaixo e na parte de cima, e aí você vai colocando casacos que podem sendo retirados ao longo do dia, ao longo dos seus passeios. Não tem como fugir, se a gente está falando de variações de temperatura ao longo do dia, a gente não tem como fugir das camadas do efeito cebola, que é ir retirando a roupa e colocando a roupa ao longo do dia. Próxima dica é separe um tempo antes para fazer a mala. O que é isso, assim, Ana? Isso aí é meio óbvio. Mas eu vou falar o que eu, Ana Letícia, faço que faz muita diferença. Um mês antes de começar a pensar na viagem ali, né, de embarcar efetivamente, eu começo a colocar, eu separo um cantinho da casa, se der para ser uma cama, um sofá, enfim, um cantinho ali, onde tudo que eu vou lembrando, eu vou colocando ali. Brainstorming mesmo de mala. Então, assim, nossa, esse look ia ficar legal com essa meia, com esse sapato, eu já vou colocando ali. E depois eu sento para dar uma geral, fazer uma filtragem muito legal. Mas por que isso com antecedência é bom? Para eu não esquecer nada lá na frente. Se você arruma uma mala muito ali na véspera,
muita coisa pode ficar para trás e lá no seu destino você vai falar, ai, queria muito ter trazido isso aqui, ia fazer toda a diferença e às vezes não dá tempo mais. Então, essa antecedência é bom para isso. Você se cerca de todas as formas e não erra. Próxima dica é: priorize peças que não amarrotam facilmente. Gente, a gente sabe que praticidade na hora de viajar faz toda a diferença, né? A gente economiza tempo, a gente economiza desgaste, a gente economiza, enfim, irritação e tudo mais. Então, quando a gente pensa em roupas que não amarrotam facilmente, a gente sabe que a gente vai poupar tempo de passar, tempo de se estressar ou de ficar feia na foto. Eu não sei vocês, mas pra mim isso faz muita diferença, especialmente porque também é meu trabalho, né? E, por outro lado, a gente sabe que nem todo hotel vai ter um ferro de passar, e se você resolver levar isso ou um steamer dentro da mala, é menos um espaço para você levar um lookinho, um acessório, um sapato ou coisas do tipo. Então, quando a gente pensa em tecidos que são favoráveis, a gente pode pensar em tecidos tecnológicos, tecidos que tenham poliéster, e muita gente até torce o nariz, às vezes, para poliéster e tal, mas nessas horas faz muita diferença, agrega demais, e são peças que vão ter uma utilidade muito grande ali no seu dia a dia, né? E além dos tecidos, a gente pode pensar também em peças coringas, né? Então, eu destaco aí uma camiseta básica, que inclusive estou aqui vestida com a minha tech t-shirt da Insider, que é essa preta, golinha V. Eu uso P na Insider, mas a Insider trabalha do P ao XGG. Mas além da preta, eu tenho de todas as cores, tanto a golinha V quanto a golinha arredondada. E isso faz toda a diferença, porque é o tipo de peça que, sabe quando você está em dúvida do que vestir? Definitivamente você não tem como errar colocando uma camiseta básica. Pode ser um look mais básico, pode ser um look mais elaborado. O que vai fazer a diferença vai ser, né, o complemento, seja uma terceira peça, um blazer, um acessório, ou simplesmente a peça por si só, né, que já traz aí um conforto garantido. E assim como toda peça da Insider, a Tech T-shirt não desbota e é ultra macia graças a essa tecnologia do tecido que a gente tanto tá falando por aqui. E aí a gente pode pensar na camiseta básica, a gente pode pensar numa calça jeans, a gente pode pensar num casaco maior que vai acompanhar você, inclusive, já ali no aerolook, e isso faz toda a diferença porque já poupa, né, um espaço ali na sua mala de viagem, independente se você tá indo pro calor ou não. No avião a gente tende a sentir um frio, mas é sempre bom levar. Eu aprendi super isso também na minha última viagem aí, que com esses perrengues todos, passei frio mesmo sendo um destino de calor. Então, ter isso em mente faz toda a diferença. Um vestido preto é algo que eu acho que super agrega também, um vestido preto neutro, básico ali, que a gente sabe que transita em diversas situações. Então, ter em mente peças que não amarrotam facilmente, né, e que são coringas ali no dia a dia, podem facilitar super a nossa vida. Portanto, fazer boas escolhas já vai garantir sucesso na sua mala de viagem. Priorizar looks neutros significa que a gente vai conseguir fazer um intercâmbio maior com aquilo que a gente já tem na nossa mala de viagem. Então, assim, se a gente inventa moda demais com muita estampa, o que não tem problema algum. Se você tiver facilidade com isso, se joga, mas não é a realidade da maioria das pessoas. E não sendo a realidade da maioria das pessoas, a dica é apostar em tons neutros. E aí a gente destaca aqui o preto, o bege, o nude, o marinho, o off, o cinza. São todas cores aí que funcionam juntas e separadamente também e agregam muito aquela questão de elegância, de um refinamento, de um minimalismo, mesmo ali naquela correria das malas de viagem. Destaco mais uma vez as peças da Insider, que são maravilhosas para isso, porque traz aquilo que a gente trouxe anteriormente aí, né, das peças que não amarrotam facilmente, que elas são anti-odor, elas têm uma circulação ali maravilhosa, tanto para quem está passeando no calor, quanto para quem está passeando no frio. Isso faz toda a diferença. E além disso, ela tem uma paleta de cores maravilhosas, de tons neutros, tons terrosos, que mais uma vez super multiplicam o que a gente já tem e por si só já são peças que valem ouro. Outra dica é menos é mais. Quando a gente fala de menos é mais, é porque é o seguinte: quando a gente vai, a mala tá organizadinha, tudo passadinho, tudo dobradinho, tudo no seu devido lugar. E quando a gente volta, primeiro, nem sempre tá essa organização toda, às vezes aquela bagunça acaba tumultuando e trazendo mais volume para sua mala. E segundo, às vezes a gente faz uma comprinha aqui e acolá. Então, tenha sempre em mente que menos é mais. Se você deixa um espaço ali sobrando, alguns buraquinhos estratégicos ao longo da mala, vai ser muito melhor para quando você voltar. Seja com comprinhas, seja com preguiça de organizar uma mala daquele jeito. Pense nos acessórios.
Os acessórios fazem toda a diferença quando a gente está falando de viagem. Se a gente está falando de viagem de calor ou de frio, não importa. No frio a gente pode pensar em um cachecol, um gorro, uma boina, luvas que agregam super, trazem uma carinha super diferente ao look e ocupam pouco espaço na mala. E no calor nem se fala, a gente pode falar de brincos, colares, cintos, lenços e tudo mais. Então, apostar nos acessórios é uma dica certeira para uma mala inteligente. Próximo item, a gente não tem como escapar dos sapatos, né? Sapatos são itens fundamentais porque eles podem garantir o seu conforto ou o desastre da sua viagem. Então, gente, regra número 1, sapato novo jamais deve ser levado numa mala de viagem. Ah, comprei um sapato, queria muito usar? Usa com antecedência, gasta aquele sapato, testa em casa antes de levar para colocar pela primeira vez para jogo ali na viagem, porque pode ser um desastre realmente. Então, assim, é muito recomendado que não se ultrapasse ali o número de 3, 4 pares no máximo, independente de ser frio ou calor. Então, se a gente estiver falando de frio, a gente pode falar de uma bota, de um tênis, enfim, um coturno. A gente pode falar também de um mocassim, um loafer, enfim, tem várias as possibilidades. Se a gente está falando de uma mala mais leve, a gente pode falar, né, de uma rasteirinha, né, de uma flat, de uma sandália de tira, de uma anabela. São muitas as possibilidades de um tênis, que vai para qualquer clima também. Então, acima de tudo, lembrar que sempre a regra máxima é o quê? Conforto. E finalmente, para a gente fechar essa listinha aqui, pense em itens pequenos. Itens pequenos fazem toda a diferença na nossa mala. E quando eu falo em itens pequenos, é o quê? Espaço para colocar shampoo, condicionador, creme, hidratante, produtos para o rosto, demaquilante. Se você puder optar por comprar todas aquelas embalagens de viagem, isso vai fazer muita diferença. Especialmente porque várias delas a gente pode ir usando e pode ir descartando ao longo do trajeto, ao longo da viagem, especialmente se for uma viagem mais longa. Ou, se não for possível descartar, pelo menos que sejam opções pequenininhas que são encaixadas facilmente, inclusive ali dentro de um tênis, dentro de um sapato, dentro de uma capinha de óculos ou algo do tipo, né? Então, ter esse cuidado de embalagens pequenas vai fazer uma diferença enorme no resultado final da sua mala e agregar mais valor e mais inteligência àquele momento ali que é crucial para um bom aproveitamento de uma viagem. Bom, agora eu quero saber de você se você tem alguma dica extra para trazer para a gente aqui sobre dicas de uma mala de viagem inteligente, aquela mala assertiva, certeira e tudo mais. Lembrando, mais uma vez, conforme eu mencionei aqui, que nós temos aí essa parceria com a Insider, que traz aí um cupom de desconto para vocês de 12% off em qualquer peça do site. A Anitta Bem Criada 12, portanto, se você quiser fazer boas aquisições, bons investimentos para levar em suas viagens, estar aí chique, elegante, refinada e, acima de tudo, confortável, seja em termos de temperatura, seja em termos de mobilidade mesmo, a hora é agora de aproveitar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!